Então, pessoal, vamos passar aqui para a parte de frutos. Nenhuma dúvida com relação à flor, né? Então, vamos para a parte de frutos. Pessoal, frutos a gente vai dar algumas características gerais também, partes constituintes, fazer uma diferenciação aqui entre frutos carnosos e secos, frutos simples, múltiplos, infrutescentes, pseudofrutos, enfim, temos aqui o sumário que posteriormente vocês podem orientar aí o estudo de vocês. Então, começando com as características gerais dos frutos, a gente tem que os frutos eles são originados geralmente do ovário da flor. Por que eu coloquei geralmente? Porque a gente tem o caso dos pseudofrutos, que são frutos falsos. Então, esses frutos eles não são originados do ovário da flor. Se você tem um fruto que é originado do ovário da flor, então esse é um fruto verdadeiro. Se ele não é originado desse ovário, então é um pseudofruto. Mas geralmente vai ser originado do ovário, certo? Então eles estão presentes somente nas angiospermas, que são as plantas superiores. Espermas são, se eu não me engano, é sêmen ou é pólen, no grego, isso é uma denominação grega, e anjo é bolsa, então significa aqui bolsa de sementes. É isso, é bolsa de sementes. Espermas é sementes. Então quer dizer que as plantas elas conseguem ali envelopar suas sementes em espécies de bolsas, e essas bolsas a gente dá a denominação de frutos. E para que servem os frutos? Eles servem basicamente para proteger e para disseminar a semente. Então, a semente, como ela é geralmente uma estrutura mais sensível à chuva, à insolação, então é ideal para a planta que essa estrutura fique abrigada. Então, é para isso que serve o fruto. Então, ele protege e, ao mesmo tempo, ele dissemina. Seja por ele ser um fruto carnoso, que seja atrativo ali para pássaros ou mesmo para a gente. Quem nunca foi roubar uma manga no vizinho, né? E aí veio ali com aquela sacola de manga, você não deixou o caroço lá no vizinho, você trouxe o caroço também. Então, aquilo faz parte do objetivo da planta. O motivo pelo qual ela tem um fruto daquele carnoso, bem delicioso, é para facilitar a disseminação. Então, os animais, de uma forma geral, vão ali, pegam aquele fruto e levam para outra área. E com isso, a planta consegue disseminar suas sementes. E também tem uns frutos aí que, na verdade, a gente não gostaria de disseminar eles, né? Que são muito chatos. Por exemplo, aqui os carrapichos. São frutos secos, mas aí a planta lança mão aqui de uma outra alternativa. Ao invés de atrair a gente para fazer essa disseminação, ela faz a força. Então você passa ali, ela prega na meia, na calça, na blusa, e com isso você faz a disseminação dessas sementes. Agora, partes constituintes de um fruto. Eu vou estar falando aqui de frutos carnosos, geralmente, porque os frutos secos eles têm uma classificação mais específica. Então, nos frutos carnosos, vocês vão observar três partes principais. Essas três partes juntas, elas recebem o nome de pericarpo. A parte mais externa é chamada de epicarpo e é normalmente caracterizado pela casca do que você está consumindo. No caso da laranja aqui, é essa parte mais amarelada aqui da casca. A parte mais interna, mais esbranquiçada, ela já é denominada de mesocarpo. E hoje eu vou já explicar como é que você identifica o mesocarpo. E por último, você tem o endocarpo, que é a parte que está em contato com as sementes. Então, está em contato com as sementes é endocarpo. Parte mais externa é epicarpo. O que sobrar é mesocarpo. Simples assim. Então, o mesocarpo está no meio. Epicarpo de fora, endocarpo de dentro, mesocarpo de meio. Então, no caso aqui do tomate, a gente tem o epicarpo, é aquela pelezinha do tomate, que muita gente não gosta de comer, então acaba tirando. O mesocarpo, essa figura aqui, ela também está incorreta, porque ela aponta aqui para o mesocarpo como se fosse essa parte branca, e na verdade não é. O mesocarpo é essa parte vermelha do fruto, mais carnosa. Então, tirou a pele, que é o epicarpo, sobrou aqui o mesocarpo, que é essa parte vermelha. E por último, o endocarpo, que ele está apontando aqui para o centro, na verdade é essa parte branca. Então, o endocarpo é sempre a parte que está em contato com as sementes, o epicarpo a mais externa e o mesocarpo a interseção entre essas duas partes, certo? Então, aqui no caso do fruto do abacate, a gente tem o epicarpo, essa parte verde, essa casca mais verde, o mesocarpo, essa parte
que a gente come, né, a polpa do fruto, e o endocarpo do abacate é essa parte aqui que a gente pensa que é a semente, mas na verdade a semente está aqui dentro. Então, para você, no caso do abacate, você tem que observar que essa parte aqui, na verdade, ela é o endocarpo e a semente está dentro do endocarpo. Então, frutos carnosos, a gente faz a diferenciação em dois tipos, baga e drupa. Qual que é a definição? Bem simples. Se você tem uma só semente no interior desse fruto, é uma drupa. Agora, se você tem mais de uma semente, uma infinidade de sementes aí, então é baga, certo? Então, bem simples, pessoal. Baga e drupa é a classificação dos frutos carnosos. Aí a gente entra aqui na classificação dos frutos secos. Então, os frutos secos, eles têm algumas outras classificações que são mais importantes da gente atentar. Então, primeiro, a gente tem os frutos que são chamados de deiscentes, que eles se abrem, e indeiscentes, que eles não se abrem. Então, é o contrário do que vocês possam pensar. Aqui, o indeiscente, ele não se abre, certo? Então, aqui a gente tem o exemplo dos frutos que não se abrem, são chamados de indeiscentes. Já adiantando para vocês, aqui o caso do caju, vocês vejam que o que a gente tem por fruto, muita gente tem por fruto, na verdade é um pseudofruto, porque o que a gente come do caju é uma dilatação do pedúnculo. Então, o fruto verdadeiro do caju, na verdade, ele está aqui, é a castanha do caju, certo? Então, a castanha do caju, ela não se abre, por isso ela tem a denominação de indeiscente, ela não faz essa liberação da semente no ambiente. Então, dentro dos frutos secos deiscentes, a gente tem aqui 4 tipos. Frutos secos deiscentes é o quê? Frutos que se abrem, que liberam as sementes. Então, a gente tem o caso aqui do folículo. O folículo, ele é caracterizado por um fruto que foi formado de um único carpelo. Então, esse único carpelo, ele apresenta também uma única abertura por onde são liberadas aqui essas sementes. Aí você tem o fruto do tipo cápsula, que é inclusive o caso do algodão. Então, o fruto do algodão ele vai ser formado ali por 2 ou mais carpelas. Então, se tem mais de um carpelo, já é denominado cápsula e não folículo. E vocês percebam que ele vai abrir aqui em mais de um ponto, né, em vários pontos. Então, esse fruto fechado, ele vai ter ali, diferentes compartimentos no fruto, e uma vez aberto, esses compartimentos vão liberar ali as sementes. É o exemplo do caso do algodão. O legume, ele também é um fruto unicarpelar, mas com um detalhe, ele abre-se em 2 lados. Então, se você pegar uma vagem de feijão, de soja, você vai ver que ele já tem até as marquinhas por onde ele vai fazer essa abertura, né? Então, esse fruto aqui, ele recebe o nome de legume. E, por último, a gente tem o pixídeo, que ele é um fruto do tipo disciplina, eu lembro dessa história até hoje, só não sei se é verdade. Ele falava que lá no Rio de Janeiro, na Mata Atlântica, era bem comum você ver macacos mortos pendurados pelo braço, porque os coitados eles enfiavam aqui a mão no pixídeo para tentar tirar ali essa parte interna, né, para comer alguma mucilagem, coisa desse tipo. E acabava que quando ele fechava a mão, ele não tinha consciência que ele precisava abrir para poder sair. Aí o coitado morria preso na mão, dentro do pixídeo, ficava lá pendurado. Aí ele contava essa história, aí eu fui até pesquisar, mas eu não encontrei relatos desse tipo na internet, mas ele falava isso na disciplina, e eu acredito que seja verdade. Então, esse fruto aqui do tipo urna, ele é chamado de pixídeo, e aí ele tem essa tampinha, que eventualmente, quando vai haver a liberação das sementes, essa tampinha cai naturalmente. E aí, com isso, as sementes elas são despejadas aí no ambiente. Já com relação aos frutos secos indeiscentes, agora vamos falar dos frutos secos que não abrem, eles não fazem a liberação das sementes aí no ambiente. Então a gente tem o fruto do tipo aquênio, que é o exemplo do fruto do caju, que é a castanha do caju, e que você tem, para ser caracterizado como aquênio, uma semente presa em um único ponto do pericarpo. Então isso aqui é o pericarpo, essa parte que a gente queima quando vai fazer a torra da castanha, né? E
essa parte interior, que é a semente, ela está presa aqui por um único ponto ao pericarpo. Inclusive, depois que você quebra essa casca, fica bem fácil de você fazer a remoção da castanha, né? Então, para esse tipo de fruto aqui, a gente dá a denominação de aquênio. Aí você tem também outros frutos que são denominados de cariópse. E é o caso do milho, do arroz, do trigo. Esses frutos, por sua vez, diferentemente do aquênio, eles estão com o pericarpo totalmente ligado ao tegumento. Então, a parte interior da semente em si, ela está totalmente aderida ao pericarpo. Não sei se vocês já tentaram tirar uma casquinha da semente de milho. É muito difícil. Para você fazer essa remoção, você tem que pilar ali o milho, demora muito, é um processo bem demorado. Então, esses frutos aqui em que o pericarpo está totalmente ligado ao tegumento da semente, ele é chamado de cariópse. Aí você tem os frutos do tipo glande. Aí quem assistiu a Era do Gelo vai lembrar que o esquilinho ficava correndo com esse fruto para cima e para baixo, né? E é um fruto também conhecido por bolota, que ele é um aquênio, é um tipo de aquênio, mas ele tem uma diferenciação importante. Ele apresenta aqui essa estrutura bem característica que é denominada de cúpula receptacular, certo? Então, a união dessa cúpula com o próprio fruto aqui, a glande, o aquênio, ele acaba formando aqui um formato bem parecido com o da glande, né? E aí por isso que recebe essa denominação de glande. E por último, a gente tem os frutos do tipo Sâmara. Frutos do tipo Sâmara são frutos que o pericarpo ele tem uma expansão alada. Então, tem essa variação aqui, tem uns que vêm com 3 asinhas. Então, esses frutos são bem interessantes porque uma vez que eles se desprendem da planta-mãe, eles saem voando. Então, a disseminação ela é bem mais fácil. Inclusive, atrai muita atenção de menino traquino. Além das folhas, eu gostava muito de catar esses frutos próximo das árvores que tinham eles. E aí eu ia lá em cima da ponte, na minha cidade, e soltava eles só para ver eles girando. Porque é muito bonito quando eles se soltam da planta, a forma como eles se disseminam no ambiente. Por eles ter essa expansão alada, eles são capazes aí praticamente de voar, né, no ambiente. E aí aqui a gente tem uma classificação ainda de frutos simples, que é caracterizado por aqueles frutos que são originados de um ovário único, certo? Mas também são o caso dos frutos que originam-se de flores gamocarpelares. Então, se você tem um gineceu ali, que ele é gamocarpelar, ele vai dar um fruto simples, não tem para onde correr, porque ou ele vai ter um único ovário, ou então ele vai ser o caso aí das flores gamocarpelares, que os carpelos estão unidos. Então é o caso do maracujá. Aí você tem um exemplo aqui de frutos múltiplos. Vocês vão cair para trás quando eu disser para vocês. O morango não é um fruto. O morango é também classificado como um pseudofruto, ou fruto múltiplo. Porque assim, você até compra os frutos do morango. Os frutos do morango são aqui, são esses pontinhos que você vê aqui na parte exterior. O que acontece? A flor do morango, ela é uma flor de ala e carpelada. Tudo isso aqui que vocês estão vendo são carpelos. E aí lá, quando eu falei de receptáculo, eu disse para vocês que o receptáculo da flor do morango ele era bem dilatado. Inclusive, esse receptáculo é que forma o que a gente pensa que é o fruto do morango. Então, essa parte que a gente come, que a gente degusta, é, na verdade, o receptáculo da flor do morango. Então, por isso que ele é um pseudofruto. Mas, na verdade, ele também é um fruto múltiplo, porque ele é originado aqui de diversos ovários separados em uma mesma flor. Então, no final das contas, você tem aqui uma estrutura que tem vários frutos. Então, olha, cada carocinho desse aqui é um fruto seco do tipo aquênio. Lembra que eu acabei de falar do aquênio? Então, o fruto do morango é um fruto seco do tipo aquênio. O que a gente come, na verdade, é o receptáculo floral, né? A parte comestível. E aí a gente tem aqui também o caso das infrutescências. As infrutescências, elas nada mais são do que frutos formados a partir
da concrescência dos ovários das flores e uma inflorescência. É um pouco complexo, mas é assim. Você tem uma inflorescência, tem uma estrutura ali que foi emitida do tipo, geralmente, escapo, lembra lá do caule chamado escapo, que é emitido durante a reprodução. Então você tem uma estrutura ali que é chamada de inflorescência, são várias flores próximas umas das outras, e aí, essas flores, à medida que elas são fecundadas, os ovários delas eles se desenvolvem e eles acabam encostando um no outro ali e crescendo de maneira conjunta, concrescendo, que a gente chama. Então, eles dão origens aí a um fruto chamado de infrutescência, porque, na verdade, são vários frutos que formam uma única estrutura. É o caso aqui da abacaxi. Então, cada unidade que vocês veem dessa aqui, era um ovário de uma flor, certo? Então, para cada estrutura dessa aqui, a gente dá a denominação de frutículos. E para o abacaxi como um todo, a gente classifica ele como fruto do tipo infrutescência. Agora, por último, falar para vocês sobre pseudofrutos. Já dei uma palhinha sobre isso. São os frutos falsos, né? Pseudo são os frutos aí que se passam por frutos, né? Eles estão tentando enganar a gente. Na verdade, são estruturas, outras que não o ovário da flor. Então, a parte comestível no pseudofruto, ele não se origina do ovário da flor. É o caso aqui do caju, que o fruto é um fruto seco do tipo aquênio, e o pseudofruto, ele nada mais é do que uma dilatação do pedúnculo desse fruto aqui. O caso do morango também, já citei para vocês. Então, aqui o receptáculo do morango, ele é bem evidente e uma vez que o fruto vai amadurecer, os frutos vão amadurecer, né? Que são frutos do tipo aquênio. Esse receptáculo, ele também amadurece junto aí e forma essa estrutura que a gente come aqui, que a gente pensava que era o fruto do morango, né? Na verdade, é o receptáculo. E por último, temos o caso também da maçã, que na maçã também é o receptáculo que ele cresce aqui, o ovário ele é do tipo aqui, semi-ínfero, e aí esse receptáculo ele acaba crescendo ao redor aqui, ó, vocês têm um crescimento do receptáculo e formando essa parte aqui comestível da maçã. Então, o fruto da maçã, vocês tenham em mente que é aquela estrutura que tem dentro, que a gente joga fora. Aquilo que é o fruto da maçã. Na verdade, é um fruto do tipo seco. O que a gente come aqui, essa parte comestível, nada mais é do que o receptáculo da flor, certo? Então, pseudofrutos, eu tinha esses exemplos aqui para listar para vocês, mas eventualmente vocês vão se deparar com algum outro aí na natureza. E a gente tem agora o caso dos frutos partenocárpicos. O que são esses frutos? Eles são frutos também, que a gente considera um fruto, mas botanicamente não são frutos, porque para ser fruto ele tem que ter ali as sementes. Então ele é originado do ovário da flor, mas o ovário ele se desenvolve sem a fecundação, então as sementes elas não se desenvolvem. Esse é o caso, por exemplo, da bananeira. Então, por que banana não tem semente? Porque o fruto da semente é um fruto, o fruto da bananeira é um fruto partenocárpico, ele não tem semente. E as razões para isso são bem complexas. Se eu não me engano, há uma incompatibilidade entre a parte feminina e masculina na bananeira, muitas vezes relacionada à carga de cromossomos da própria planta, é uma coisa bem complexa, não sei explicar para vocês. E muitas vezes também essas partes elas são estéreis, a parte masculina e feminina elas são estéreis. Então acaba que mesmo que o grão de pólen chegasse ali, não ia haver fecundação. Agora, é curioso porque algumas espécies de banana, elas apresentam sementes. Então, de alguma forma, elas superam aí essa incompatibilidade entre os gametas, né, masculino e feminino, e acaba que elas desenvolvem sementes. Então, não sei se alguém aqui já viu banana com semente, particularmente eu nunca vi, mas dizem que é bem desagradável para você comer uma banana com semente, porque essas sementes são bem duras. Na semente verdadeira, desculpa, no fruto mais comum aqui, que a gente conhece como banana, né, não há presença de sementes. Então, esse ovário ele se desenvolveu sem que houvesse fecundação. E é interessante isso porque a partenocarpia, ele é um fenômeno bem interessante do ponto de vista agronômico. Quem que gosta de comer fruto com semente, né?
Muita gente não gosta. Por exemplo, meus irmãos, eles sempre tiram as sementes da melancia. Eu já não tenho besteira, eu como tudo de uma vez. Eu não, a semente que tiver eu mastigo, mas tem gente que não realmente não gosta. E aí acaba tirando a semente da melancia, da uva, de tudo. Então, o que que o melhoramento genético tem feito? Ele tem procurado induzir essa partenocarpia em frutos de interesse agronômico. Então, a gente já tem aí variedades de uva, de melancia, de tomates que não apresentam sementes. Então, essa partenocarpia, embora ela seja uma barreira para a questão da propagação sexuada das plantas, ele também é um fenômeno de grande importância e de grande interesse agronômico. Agora falando de sementes, pessoal, sementes elas são óvulos fecundados e desenvolvidos. Elas possuem três partes básicas que são o embrião, mais internamente, o suprimento nutricional que vai ficar ali envolvendo esse embrião, e um revestimento, né, dessas sementes, que é o que dá a coloração aqui que a gente observa em muitas sementes. Então, qual que é a importância das sementes? As sementes, elas carregam todos os atributos genéticos dos pais. Então, vai ter informação ali da planta que forneceu o grão de pólen e vai ter a informação da planta que forneceu os óvulos. Então, essa reprodução via sementes é a principal forma de ferramenta de trabalho do melhoramento genético. Então, geralmente eles vão procurar espécies que possam fazer essa reprodução via sementes para poder facilitar a disseminação dessas características de interesse agronômico. Isso é bem mais complicado com a reprodução vegetativa. E isso vocês ainda vão ver nas próximas aulas com a professora, né, que vai tratar dessa parte de reprodução vegetativa das plantas. Então, como é que se dá a formação das sementes? A planta, ela é diploide. A gente tem aqui a planta 2N, então ela emite a sua flor. Tem a parte masculina aqui, né, que são os estamos que formam o androceu, e a parte feminina, que são os carpelos que formam o gineceu. Então aqui você tem a antera em corte. Ela tem, nesse caso aqui, ela é tetrateca, tem 4 tecas, e essas tecas elas fazem a liberação aqui do grão de pólen, que voa até o estigma aqui do gineceu, onde eles vão germinar. Uma vez esses grãos de pólen germinando aqui, eles emitem o chamado tubo polínico, que vai passar aqui pelo estilete do carpelo e vai se direcionar até o ovário ali. Nesse ovário, ele vai fazer a fecundação aqui da oosfera, que vai formar o embrião, e vai fazer uma dessas células aqui vai também se unir com núcleos polares para formar aqui os tecidos de reserva, né? Então, com isso é formado a semente aqui no saco embrionário e essa semente já com o embrião, ela vai se desenvolver junto com o fruto, né? E uma vez removida do fruto, você pode fazer o plantio ali, que ela já vai dar origem a uma planta diploide novamente. À medida que a planta ela emite aqui os gametas, esses gametas eles são haploides, então eles têm aqui metade da carga genética que você vai encontrar numa planta. Então eles são N, tanto o grão de pólen como a oosfera aqui N. E à medida que forma o embrião, o zigoto aqui, ele já é diploide, certo, pessoal? Então, nesse último slide aqui, eu vou só mostrar para vocês quais que são as partes constituintes da semente. A gente tem aqui o corte de 2 sementes aqui. Uma delas é das eudicotiledôneas, também conhecidas como dicotiledôneas. Eudi quer dizer dicotiledôneas verdadeiras. E das monocotiledôneas. O que é que diferencia dicotiledônea de monocotiledônea? O número de cotilédones, certo? Então, aqui no caso da planta de feijão, a gente já abordou isso em outras aulas. Se você fizer aqui um corte nessa semente, você vai ver que ela apresenta duas bandinhas, que são os cotilédones. Uma vez germinada a semente, esses cotilédones é que vão fornecer ali a reserva nutricional para a plântula nos primeiros dias de desenvolvimento. Então aqui você tem um embrião que foi denominado aqui por broto, né? E esse embrião ele está envolto aqui por 2 cotilédones. Aí lembra que eu falei para vocês que o embrião já é uma miniatura da planta? Então ele já tem aqui a radícula que vai se desenvolver, né? Para formar
a planta, a raiz da planta, e você tem a casca aqui dessa semente de feijão, né? Identificada aqui por essa parte marrom. Mesma coisa no caso do trigo, tem um corte aqui da semente, só que no caso do trigo só tem um cotilédone. Então, esse cotilédone aqui, ele vai ser a primeira folha também da planta, está descrito aqui embaixo, ó, o cotilédone é a primeira folha do embrião, então é a primeira folha que a planta vai usar ali para se desenvolver, mas no caso das monocotiledôneas, você tem aqui uma estrutura de reserva a mais, que é o endosperma. Então a planta também ela lança mão aqui dessa estrutura para poder estar promovendo ali o seu crescimento. Mas em compensação ela só tem um cotilédone em comparação com as dicotiledôneas, certo, pessoal?